Bem-vindos a mais uma Ideia Transitória. E hoje eu vou falar de um livro que há muito nós deveríamos ter falado. Há pelo menos um ano, chuto eu. Que é o 11 Reis, de Tiago Zanetti, que é uma figurinha tarimbada aqui do canal já. Ele já apareceu nos nossos vídeos sobre o Gibi Quântico, que inclusive foi ele quem mandou o exemplar. E também no vídeo sobre o Rei Amarelo, a coletânea da HQ, em HQ da editora Draco. 11 Reis, Princípia, é o primeiro romance do Tiago Zanetti, um romance de fôlego com aproximadamente 500 páginas. E também é o primeiro de uma trilogia. Claro que é uma trilogia de fantasia, mas enfim, é o primeiro da trilogia. Ele traz, obviamente, o início da história. Ele se passa no cenário de Heltestra, desculpa, eu tive que ler, e conta a história de Stanley, um jovem que é arrastado para fora da sua casa, em chamas, pela aventura, pelo plot que vem ali e diz: olha, eu preciso de você para fazer a história andar. É um pouco menos artificial que isso. Ele tem uma visão, no meio da noite, que é meio que uma profecia de que a cidade dele será invadida e ele precisa fugir. Sem entender muito bem o que está acontecendo, quem seria essa pessoa da visão? O que é que está acontecendo? Meu Deus do céu. Ele pega a espada da família, que é meio que uma herança que o irmão deixou para ele, e vai embora da cidadezinha dele. Eu não vou lembrar agora o nome. No processo, realmente o lugar está sendo invadido, as pessoas estão sendo sendo tornadas escravas, as pessoas estão sendo escravizadas. Ele tem um combate com uma figura que vai se mostrar relativamente importante mais adiante. E ele conhece a pessoa que será o seu melhor amigo, best friend, que é o Paptur, um arqueiro, que é aquela figura um pouco mais sombria, é aquele sujeito que já viu muita coisa na vida, e eles acabam se tornando melhores amigos e resolvem seguir viagem juntos, porque é mais esperto, não é mesmo? Se você está por aí, num lugar perigoso, viajando sozinho, é melhor você fazer isso com alguém, e não simplesmente sozinho. Stan, como ele é chamado no livro, ele acaba chegando a um acampamento de uma tribo nômade, e isso abre espaço para uma outra protagonista da história, que é a Vanza. Vanza. Uma nômade dos Yuki, que também vai passar por sua própria jornada. Ela vai sair de casa por outros motivos, embora que estão relacionados com os motivos do Stan, mas ela vai sair de casa e vai ter sua própria jornada de desenvolvimento e viagem, certo? Viagem, na verdade, é um fio condutor da narrativa muito importante nesse livro do Tiago. Do outro lado do mundo, lá na Caixa Prego, você tem um reino que também está numa expansão militar e está invadindo uma ilha, e o protagonista dessa narrativa é o Croy, um jovem marinheiro, soldado, espadachim, Alva Swords, eu acho, mas ele é um jovem marinheiro, soldado, que está nesse processo de invasão de uma ilha, que oferece assim um ponto de vista interessante se você para pensar a relação de colônia que a gente passou aqui nas Américas, né, em geral. Então, um povo estrangeiro querendo se apropriar do que não é exatamente seu, porque sim. Certo? Então, são esses três personagens, cada um assim com sua própria jornada, cada um deles vai explorar um lugar do mundo, e a partir desses pontos de vista, o leitor ele é capaz de conhecer melhor o cenário que o Tiago criou para
contar essa história dele. A viagem como ponto de partida para o conhecimento é uma ferramenta que eu acho muito legal. Você aprende junto com os personagens, então você tem aquele ponto de vista que é extremamente embasado, parcial, que é bom, porque afinal ele está desenvolvendo a voz daqueles personagens, e você vai aprendendo sobre o mundo, você vai aprendendo junto com eles de maneira mais devagar. Não é como se chegasse alguém que já soubesse tudo aquilo e contasse para você num diálogo de exposição. O que não quer dizer que o Tiago não faça uso dessa ferramenta, que às vezes pode tornar o texto um pouco cansativo. São poucos momentos em que isso realmente acontece, mas tem horas sim que os personagens eles falam para explicar, para justificar determinado contexto na história, para justificar ou para explicar alguma coisa que os protagonistas não tiveram acesso. E embora isso seja uma coisa muito comum em diversas narrativas, filmes, livros, etc., quando isso se alonga demais, isso pode ser cansativo, porque você tem, na verdade, aquela pausa na história para explicar o que aconteceu antes. E, às vezes, é melhor você simplesmente entremear isso em meio a outras informações. Enfim, só uma opinião. Eu não vou me alongar muito na história, porque, como vocês podem perceber pelo tamanho do livro, são muitos eventos que acontecem, mas todos eles, querendo ou não, vão culminando para uma guerra no clímax do livro, que vai ter por si só suas consequências nos romances posteriores. Né? Mas em cada uma dessas jornadas, sob o ponto de vista de cada um desses personagens, é notória uma tensão crescente que dá a entender que vão ter assim, eventos de ordem cataclísmica, para dizer realmente meio apocalípticos talvez, mais adiante na história. E isso é um ponto muito positivo no texto do Tiago. Ele é muito amarrado. Você nota que aqueles elementos que são alguns elementos que são apresentados são retomados mais adiante, outros você vê que ele está, na verdade, plantando ali a sementinha para o que vai acontecer. E isso é muito legal, isso dá uma ideia assim, de domínio, certo? O ritmo narrativo dele é bom. Depois que você consegue superar ali, talvez os primeiros capítulos, o livro ele engata você e ele segue, realmente você consegue segui-lo sem dificuldade. Ele tem um ritmo narrativo muito bom, às vezes até meio acelerado, com exceção desses momentos de exposição de personagem ou exposição de plot, de trama, que podem tornar um pouco cansativo, certo? Agora, se tem uma coisa que eu posso dizer que me incomoda, e isso perpassa todo o livro, é a maneira como ele escreve alguns dos diálogos dos personagens. É normal as pessoas falarem muito. Pessoas de verdade, pessoas que existem. Mas quando tudo que você quer contar para alguém vem em forma de diálogo, isso parece um pouco estranho na leitura. Você nota isso num quadrinho, especialmente, sei lá, nos quadrinhos mais recentes. Assim, as pessoas elas falam, elas têm diálogos de peso. Mas isso não quer dizer que tudo que você precisa contar venha na forma de diálogo. Certo? O Tiago, inclusive, ele equilibra isso muito bem nos textos de quadrinho dele, nos roteiros de quadrinho que ele escreve, que eu pude ter acesso. Mas aqui ele erra um pouco a mão. Realmente os personagens eles falam muito, falam longamente, e isso dá uma artificialidade estranha ao texto. Mas enfim, eu acho que perto de todo o resto que ele entrega, é uma coisa menor. Eu acho que você consegue superar isso facilmente. Não é nada que afaste ou que impeça a leitura do livro. Ok, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha fila. Tá? Como eu já mencionei, ele tem uma trama muito bem amarrada, ela parece ser muito bem planejada, e ele tem personagens coadjuvantes que são sensacionais. O Tiago ele consegue escrever os coadjuvantes dele muito bem. Pra mim, assim, realmente era um ponto muito positivo ver o que é que o fulano de tal vai estar falando sobre aquela situação, ou às vezes me surpreender assim com a fala de um personagem que vem assim, eita, eu não vi isso aqui acontecendo.
Ele consegue escrever coadjuvantes muito bons, talvez até mais interessantes do que o protagonista em si, o que realmente não é assim tão difícil, mas aí já é uma questão de particularidade e gosto pessoal. Mas enfim, é isso. 11 Reis, literatura de fantasia nacional, que tá aí, precisa ser divulgada, precisa ser mais falada a respeito. Bem, se você não leu o livro do Tiago, ou leu outras coisas do Tiago, ou você recomenda outros livros de fantasia nacional, por favor, comenta aqui com a gente, vamos conversar. Você também pode falar, você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, e temos também Twitter. Tudo isso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.